Olá, pessoal. Estamos ao vivo novamente aqui com Marcelo Gonzaga, nosso professor e tutor aqui na Tutora. O tema de hoje é para falar sobre tempo de qualidade em família. A gente estava entre dois temas para falar sobre as férias escolares, né, aqui em julho, e falar sobre o tempo de qualidade. No fim, a gente resolveu juntar os dois temas e falar de uma vez só, até porque as férias já estão mais ou menos no fim, mas ainda dá para aproveitar e melhorar o tempo de qualidade com as crianças. Então, esse é o tema de hoje. Marcelo, boa noite. Boa noite, Maurício, tudo bom? Boa noite a todos. Bom, o pessoal ainda está entrando aqui, então a gente vai um pouco mais devagar até o pessoal conectar. Mas a discussão é realmente essa, né? Bom, em julho a criançada vem para casa, para desespero de muitos pais, né? Isso é uma coisa que sempre me doeu muito no coração de ver, pô, vou começar as férias, agora eu vou ter que aguentar meus filhos em casa. Eu já ouvi gente falando assim, agora eu vou ter que ser a babá dos meus filhos. Não sei se você já ouviu gente falar essa expressão, é Sim, muito louco, né? Cara, você vai ser o babá, você se rebaixou a babá, né? Você poderia ser muito mais, e ver aquilo com certo desespero. Agora meu filho vai estar em casa, não sei o que fazer, vou mandar para o acampamento, vou mandar não sei aonde, vou mandar para casa da avó, ela se vira lá. E aí, né, até coloquei aqui na chamada aqui para o pessoal, que tem gente que viaja com as crianças, então, de certa forma, ali está aproveitando a molecada, e tem gente que tem que continuar trabalhando. Mas eu acho que todo mundo acaba tendo mais tempo com as crianças. Elas acabam indo dormir mais tarde, tem aquele acorda mais tarde, então tem mais contato com os pais, né? E agora que vem essa pergunta, que inclusive é uma pergunta, esse tema é muito importante para a educação como um todo, né? Como a gente sabe que o tempo em família está sendo bem aproveitado? Esse é o tema de hoje. não, e essa pergunta é meio que a introdução e o fechamento, né? Porque quando você Sim. sabe que o tempo está sendo bem aproveitado, você já resolveu o problema, né? Agora, o que significa esse tempo bem aproveitado? Mesmo que as férias estejam terminando, as férias elas são só uma extensão do final de semana, né? Então, qual é o funcionamento normal de uma rotina, né? Vamos dizer assim, mais provável, né? A criança tá 5 dias da semana na escola, ela tem ali as atividades, essa escola normalmente dura 5 horas no dia, né? A criança normalmente tem outras atividades que são acopladas ali, né? Então ela faz judô, karatê, natação, kung fu, parkour, crossfit, né? Então você consegue ocupar a criança das 8h30 da manhã até as 9h30 da noite, né? A criança ela tem todas as milhões de atividades, ela vai sair dali uma poliesportista, né, que fala 6 línguas, participa de 8 campeonatos, tudo ao mesmo tempo. E aí, de repente, né, por uma confluência maligna do destino, provavelmente, em julho, tudo para. Né? Não para só a escola, todas essas atividades, todo mundo resolve tirar férias. Né? Então, você tem ali uma pessoa que está acostumada, né, a uma rotina de atividade diária e altamente exaustiva, de várias horas, para de repente ela ficar olhando para o teto dentro da tua casa, né? E existe ali essas alternativas, como você falou. Muitas vezes as férias das crianças não são as férias dos pais, o que já gera uma outra complicação, né? Porque muitas dessas atividades em que a criança se envolve, inclusive a própria escola, né? Elas estão lá para suprir a impossibilidade dos pais de ficarem com as crianças. Essa é uma das alternativas. Né? Então, se as férias não coincidem, o problema das crianças aparece de novo. Né? Aí vem essas alternativas, casa da avó, acampamento de verão, inverno, outono, primavera, né? Você começa a criar esses acampamentos. Ou você tem essa situação onde os pais, por uma boa ideia, uma má ideia, resolvem ter as férias junto com as férias escolares, né? E aí, se eles vão se arrepender ou achar isso foi uma coisa bem sucedida, é uma história que a gente só vai descobrir, né, quando as férias terminarem. Sim. Porque o que acontece? Todo mundo tem essa ideia, né, de eu trabalho muito, a criança está sempre ou na escola ou em outra atividade, dorme cedo, né, essas coisas todas. Então, você percebe que o tempo de contato com as crianças ele é curto, ele é pequeno mesmo. Né? Então, alguns têm essa ideia de que, vou aproveitar que as crianças vão estar em férias mesmo, elas vão ter o tempo todo livre, disponível, e vou eu também tirar as minhas férias para a gente poder aproveitar juntos. É um raciocínio
perigoso, eu vou dizer, né? Não está errado, mas ele é definitivamente perigoso. E o outro, né, que já é uma outra alternativa, é não posso tirar as férias junto com os meus filhos, porque senão quem vai ter que resolver esse problema sou eu, né? Agora, só isso não quer dizer que esse tempo que é aproveitado, seja ele pequeno, curto, longo, de muitos dias, de poucos dias, ele tem mais ou menos qualidade do que os outros, tá? Às vezes os pais pouco percebem, mas desses momentos de qualidade acontecem sem eles notarem, né? A criança depois, aquilo a marca, e muitos anos depois ela lembra daquilo com carinho, aquilo foi um evento importante que para os pais às vezes era uma coisa insignificante, uma coisa de passagem, né? Então isso é uma coisa importante para a gente analisar essa questão do o tempo foi bem aproveitado ou mal aproveitado, né? Por que eu falei que é perigoso quando os pais resolvem tirar férias junto com os filhos e tem uma série de planejamentos, né? Por um motivo muito simples, que não acontece só nesse caso, ele acontece em vários casos, não é culpa necessariamente dos pais nem nada, mas é uma circunstância que se repete com alguma frequência, que é a seguinte: os pais têm certas expectativas, né, do tempo aproveitado. Seja ele em relação às crianças, ao aproveitamento que as crianças vão ter, ao aproveitamento que eles próprios vão ter. Então, quando eles desenham, né, na cabeça deles, vamos tirar aqui umas férias legais em família, onde vai todo mundo aproveitar, etc., ele já tem um pressuposto de sucesso na cabeça, que muitas vezes não se cumpre, por inúmeros motivos, né? Então ele vai achar, não, é porque eu planejei tudo, vai todo mundo achar lindo, maravilhoso, na primeira vez que ele manifesta aquilo, né, a criança já vira e fala, mas eu não quero, né? Isso aí não é tão legal assim. Ele já fica invocado, entendeu? A viagem, né, ou pelo menos a atividade, nem começou, e ele já fica de má vontade, porque gastou lá o tempo, se preparou, às vezes gastou dinheiro para planejar aquilo, e aí ele é recebido, né, com essa animação toda, né, das pessoas envolvidas, né? Você não quer ir sozinho? Você não quer não sei o quê? Isso acontecia muito antigamente, quando os pais vinham com aquelas ideias de acampar, né? Que eles tinham lá as coisas e pegavam, vamos acampar, a gente vai ficar ali 15 dias no meio do mato, sem televisão, sem absolutamente nada, né? A gente vai pescar a nossa comida, aquela coisa toda, todo mundo já olhava assim meio torto, falava, bom, lá vamos nós, né, para um programa de índio terrível. Isso é uma coisa curiosa que você falou, né? Realmente, os pais, eles avaliam umas férias bem-sucedidas quando o planejamento é bem executado, né? Sim. E para a criança, aquilo não faz tanta diferença, né? Assim, geralmente, a impressão que eu tenho, a impressão que eu tive nas minhas oportunidades de fazer isso, né? A criança está muito mais lendo o que os pais estão sentindo e fazendo do que prestar atenção no que está acontecendo mesmo. Até porque elas não prestam atenção direito no que está acontecendo, né? Então, furou o pneu na estrada. Pô, será que isso realmente é grave? A criança não tem muito, ela não quer que aquilo aconteça, mas pô, será que é um problema tão grave assim? Então, Sim. você estava falando, às vezes a gente não sabe o que a criança vai levar como boa lembrança, e às vezes justamente a superação de um pequeno problema ali é justamente aquilo que ela lembra. Pô, estourou o pneu, meu pai, pô, ele ficou de bom humor ali, resolveu, a gente passou um perrengue, teve que ir numa cidade, sei lá, alguma coisa inesperada às vezes, né? É mais divertido depois, claro, para a criança, né? Do que a viagem ser bem sucedida no dia a dia, né? Assim, como se fosse um programa de turista bem executado, né? Digamos assim. Sim, às vezes esses obstáculos são aventuras para a criança, né? Nunca vi um pneu furar, classe A, vamos descobrir o que acontece, né? Ou então aquelas mudanças, não que, presta atenção, vou fazer um adendo importante aqui, né? Não que as crianças tenham que ter as suas vontades atendidas o tempo todo, pelo amor de Deus, né? Quem faz isso, não faça. Agora, de vez em quando você tem que entender que aquilo que a criança está pedindo, está querendo, está manifestando, é mais importante do que o teu planejamento inicial, entendeu? Às vezes, adaptações são importantes para que todo mundo aproveite. Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Cuidado com essa percepção de tempo aproveitado, de passeio bem sucedido, né, essas coisas todas, porque às vezes é só para o adulto, né? Às vezes não é nem para todos os adultos, é para um adulto só, né? Aí fica o resto da família todo confabulando, né, que aquilo lá foi um tempo desperdiçado, e só aquele, né, que ficou, não, foi férias excelentes, a gente aproveitou, a gente isso, a gente aquilo, e fica todo mundo olhando torto para ele, né? Não sei do que ele está falando, porque ninguém mais aproveitou. Perfeitamente possível de acontecer uma coisa dessas, né?
Então, tudo isso tem que entrar na percepção das pessoas que estão envolvidas, né? Se elas estão buscando justamente fruir desse lendário tempo de qualidade, né? O que acontece? Muitas vezes, a expectativa a respeito desse tempo de qualidade é tão grande que ela destrói a qualidade do tempo, né? Então você fica, não, quando for as férias a gente vai fazer, quando for as férias, fica sempre projetando para um momento específico, as tais das férias. Lembrando que você poderia ter aproveitado todos esses outros momentos, né, falando das férias para fazer alguma coisa efetiva, e só ficou falando das férias. Quando chega nas tais das férias, a expectativa já está tão grande que você fazer alguma coisa que chegue ao nível daquela expectativa já é difícil, né? Então você cresceu tanto aquele negócio que ficou todo mundo esperando. Bom, vai ter que ser uma experiência, né, idílica. Né? Nos meus sonhos, eu nunca sonhei com nada tão absolutamente impactante quanto essas férias, né? Abre o céu, um negócio assim impressionante, os anjos aparecem, tocam a sua cabeça. Você fala, não, eu já falou tanto dessas férias que eu tô esperando alguma coisa assim acontecer. Se algum dia eu for para Disney, eu espero alguma coisa mais ou menos assim, entendeu? Falam tanto do negócio da Disney, isso, a Disney, aquilo. Quando eu for para lá, eu quero ver isso aí, céu abrindo, entendeu? Os coros angelicais, aquela parada toda. É justamente essa expectativa que depois compromete na cabeça de quem está experimentando a fruição daquilo. Né? O problema não é na viagem em si, o problema não é nem nas pessoas envolvidas, o problema foi no crescimento, né, a respeito daquilo que elas deveriam aproveitar e elas não veem. Né? Então, você constrange as pessoas a sentirem coisas que elas não estão sentindo, isso para elas fica marcado como uma viagem inconveniente, uma viagem chata. Depois você fala, vamos fazer de novo o que a gente fez da outra vez? Não, ninguém mais quer. Né? E você não sabe por quê. São todas essas circunstâncias que vão atrapalhando o tal do tempo de qualidade. Né? O tempo de qualidade, como eu já te tinha falado, né? Às vezes ele acontece nas circunstâncias mais inusitadas, mais, por exemplo, como você falou, na troca de pneu do carro. Né? Se aquilo for uma experiência valiosa para a criança, aquilo é lembrado depois, né, como uma oportunidade dela ter feito alguma coisa. Então vamos lá destrinchar o que é esse tempo de qualidade. Tempo de qualidade ele pode ser de algumas maneiras, né? Ele pode ser entendido como um tempo afetivo de qualidade, né? Então aquilo vai gerar uma sensação, um sentimento bom, um sentimento importante que muitas vezes vai ser lembrado durante muito tempo. Né? Esses são difíceis de perceber porque eles são internamente, né, sentidos pela criança ali que está envolvida e muitas vezes ela própria não percebe o quanto aquilo foi importante, mas ela vai lembrar daquilo para sempre. Né? Então é comum, todo mundo tem uma história dessas. Eu lembro de uma vez que eu fui com meu pai, que eu fui com a minha mãe fazer tal coisa. Era um evento normal. E lá, nossa, foi tudo tão legal, tudo tão não sei o quê. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui com meu pai, quando eu era criança, pescar na praia ali para pegar baiacu, entendeu? O negócio é o peixe que destrói a pesca, porque ele contamina o anzol, você não pesca mais porcaria nenhuma. Nossa, aquilo foi super legal, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, eu e meu irmão fomos lá nas varinhas, aquelas varinhas bem safadas de bambuzinho, né, para pegar os baiacus. Eu lembro daquilo, aquilo ali, imagina, meu pai não deve nem lembrar que esse evento aconteceu, mas aquilo ficou gravado na memória. Né? Aquilo como várias outras coisas. Então, você tem esse tempo de qualidade, né, que ele gera essa marca afetiva. E é muito difícil dele acontecer com esse planejamento todo. Né? Não que não deva se planejar, fazer viagem, ainda mais se forem viagens longas, óbvio que elas têm que ser planejadas. Mas cuidado com a expectativa que está sendo criada. Né? Às vezes são coisas muito menores que geram uma marca muito mais significativa do que grandes coisas espalhafatosas. Né? Que a pessoa aproveita na hora, mas logo depois ela esquece. Porque o objetivo daquilo era justamente uma fruição mais imediata. Né? Então, esse é um dos tipos de tempo de qualidade que gera essa marca afetiva, né? Que a pessoa vai carregar e ela vai lembrar daquilo com afeto. Aquilo é uma boa lembrança. Acho que todo mundo, quando pensa, né, em criar passar um tempo de qualidade, tem mais ou menos esse tempo na mente, né? Vou criar um negócio que a pessoa, nossa, vai lembrar daquilo, ela vai revisitar aquilo enquanto lembrança várias vezes. Quando ela estiver brava, triste, né, com o outro, aquela coisa, eles lembram desse momento, esse momento retoma o sentimento que elas têm uma pela outra. Esse aí é o tempo de qualidade do filme, né? De filme, que você fala, nossa, isso daí é o que eu estava buscando. Mas não é o único. Existem outras formas de você ter um tempo de qualidade que geram consequências diferentes, mas a qualidade deles não é menor por causa disso. Eles só são de diferentes categorias. Por exemplo, quando você ensina algo.
né? A criança, por exemplo, pode não saber, ela nem identifica qual foi o momento em que ela aprendeu uma determinada coisa, né? Uma virtude que aquilo começou a consolidar com mais força, um determinado conhecimento que a partir daquele momento ela tem e não esquece mais. Isso foi, obviamente, um momento de qualidade, né? Um tempo bem aproveitado, onde a pessoa que ensinou e a pessoa que aprendeu conseguiram entrar numa harmonia e elas conseguiram uma comunicação efetiva. Aquilo foi passado. Isso é um tempo de qualidade. Um tempo importantíssimo, diga de passagem, né? Que a gente normalmente associa ensinar com conteúdo, né, de escola, mas não é só esse o tipo de conteúdo que você vai ensinar para alguém. Você pode ensinar uma série de coisas, né? Às vezes esses dois tempos se misturam, né? E você tem carinho por uma coisa que você lembra que alguém te ensinou. Né? A gente tem muito disso com pessoas mais velhas, né? Ah, eu lembro de uma vez que a minha avó me contou uma coisa, contou uma história, aquilo ficou, né, com uma presença contínua na memória, que ensinou um negócio dali para frente, eu não errei mais, eu errava muitas vezes em uma determinada coisa, aprendi ali. Mais uma coisa que há uma mescla, né, dessas sensações que podem surgir desses tempos aproveitados. Né? Isso tudo entra nessa categoria de tempo de qualidade e isso pode acontecer a todo momento, não precisa esperar um momento especial para acontecer. Né? Que aí vem o problema. Justamente por conta da expectativa que se gera dos chamados tempos livres, são os tempos que costumeiramente são os de pior qualidade. Acho que você ia fazer uma intervenção e eu... Não ia, não. Pode seguir. Eu ia fazer alguma coisa nesse sentido, então pode seguir. beleza. Falando justamente dessa, acho que o segredo aí está nessa trivialidade, né? Nessa coisa meio que não planejada, justamente. Né? Claro, você precisa planejar para também não ficar ali todo mundo desespera. O que vão fazer, o que vão fazer, o que vão fazer, e não faz nada, que é aflitivo isso também, né? Mas também simplesmente preencher o dia de maneira como se você fosse um agente turístico ali, né? Você vira, né, o animador da família, também parece que isso aí também não funciona. Até porque as crianças têm um ritmo diferente, até um ritmo para perceber as situações, para entender as brincadeiras, para sentir as coisas. Então, mais ou menos por aí. Tô lembrando aqui, por exemplo, de alguns momentos que, para mim, pelo menos, são interessantes, é justamente o momento que não está acontecendo quase nada. Então, tá, Maria, vamos sentar todo mundo, de repente uma brincadeira um pouco mais leve, você tem um contato ali mais, digamos, alguma coisa que envolva mais emoções, né, um sentimento, de repente alguma coisa mais emotiva, menos execução de tarefa, vamos dizer assim, menos execução de tarefa. Sim. Diria isso. Pô, junto as crianças, vamos fazer marshmallow na fogueira, vamos, sei lá, cozinhar um bolo junto, fazer uma torta, alguma coisa ali que, sei lá, natural, mas com aspecto de brincadeira improvisada, mais do que de brincadeira planejada, né? Parece, eu estou pensando aqui. O pai, né, o professor, sei lá, quem estiver lidando com isso, né, isso pode acontecer em várias circunstâncias. Ele não é um animador de torcida, né, não é um animador de festa, não é essa a função. Tanto que não é amiguinho, vezes, né? Não é um amiguinho grande, né? Lógico, senão fica estranho, fica caricato, né? Você perde um pouco essa... Como é que você quer evocar sentimentos fortes e profundos fazendo uma coisa, assim, obviamente besta, entendeu? Não que ela seja errada, mas ela é besta. Esta ação é trivial em si. É muito difícil dela provocar um sentimento profundo. É diferente de coisas que parecem triviais, mas não são. Um pai que está ensinando algo para um filho pode parecer uma coisa trivial, mas é uma coisa de uma grande profundidade. Tanto que quando isso é percebido por todas as partes envolvidas, aquilo se reveste de sentimento. Isso não é incomum acontecer. Tá? É difícil de isso acontecer de forma planejada, né? Não, vamos agora criar o momento certo. É muito difícil. Mas quando aquilo acontece, todo mundo mais ou menos nota que aconteceu uma coisa importante. Né? O outro caso é o exato oposto. É a mesma coisa. Quando você faz uma festa, vamos supor assim, você está planejando uma grande festa para a criança percebe, ela vê o teu trabalho, não sei o quê. Óbvio, para a criança pequena não é tão fácil assim. Mas conforme vai crescendo, vai acontecer o que eu vou falar, né? Aí tem ali uma coisa muito legal e não sei o quê, e fala, nossa, a criança ficou muito emocionada e sentiu um grande amor pelo palhaço, porque ele fez piadas muito boas durante a festa. Não é isso, entendeu? Isso é muito difícil de acontecer. Ela fala, qual a coisa que você mais gostou? Foi do palhaço. 2, 3 anos depois ela esquece do palhaço, mas ela lembra daquela sensação. E essa sensação normalmente é direcionada justamente para os pais que proporcionaram aquilo, entendeu? A coisa mais ou menos se encaixa no lugar que ela pertence.
Então, por isso eu estou falando, não precisa de se desdobrar, né, em virar malabarista para que as crianças, né, te admirem. Não, isso não é necessário. Isso muito pelo contrário, mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque a coisa que ela é feita realmente ali para fazer com que todo mundo funcione e ela percebe quais são as necessidades das pessoas que estão envolvidas, isso tudo naturalmente vai caminhando para uma aceitação geral. Né? E tem mais chance de gerar essas marcas, que são marcas depois lembradas com gratidão, que eu acho que é, de novo, o que todo mundo acaba procurando quando faz isso. Né? Agora, o que acontece nas supostas vacâncias de tempo? Né? É muito projetado, né? Então, o que acontece no negócio? Por exemplo, vamos fazer tal coisa hoje, né? Amanhã, tá no meio da semana. Não, não pode, porque no meio da semana atrapalha, tô cansado, tenho que trabalhar, todas essas coisas, né? Então, você vai ter um final de semana para fazer as coisas. Então, as crianças já vão criando nelas uma expectativa a respeito do final de semana que não só é artificial, como ela é problemática. Né? Primeiro porque você já vai passando para as crianças a noção de que os dias da semana são dias comprometidos, tristes e enfadonhos. Né? São os dias onde nós temos que fazer as nossas obrigações contra a nossa vontade. Essa associação é uma associação muito ruim, que vai diminuindo as chances de você passar tempo de qualidade com o que quer que seja. Porque você já parte do pressuposto de que aqueles dias são dias perdidos. Né? Então, você não só associa que obrigação é uma coisa ruim ou uma coisa penosa, uma coisa trabalhosa, como você também, mais ou menos, determina que naqueles momentos não dá para fazer nada que gere gosto, satisfação, felicidade, nem nada nesse sentido. Quando chega no tal do final de semana, que para as crianças demora 6 meses para chegar e para os adultos demora 20 minutos, né? Essa discrepância é difícil de ajeitar. Os adultos, obviamente, querem aproveitar aquele tempo para descansar na maior parte das vezes, né? Porque a carga de trabalho, de estresse, de tudo que acontece durante a semana é razoavelmente alta. Então, no final de semana é o tempo que eles têm para descansar. Para a criança é o oposto. Ela ficou ali condensando energia e expectativa para quando chegasse o final de semana, né? Ela fazer, tudo que é possível nesse universo. Ficou a semana inteira ali carregando a cordinha, A ali mola, parada, sentada ali na sala de aula com vontade de fazer atividade física, de correr, de ver os pais, aí solta ali, começa a correr feito um doido, subir Sim, ela pelas é uma mola paredes. tensionada. Né? Sim, sim, sim. Chega lá, ela tá na ponto de arrebentar quando chega no sábado. Quando tá na sexta-feira à noite, ela vai dormir, eu não sei nem como é que a criança dorme, entendeu? Porque para mim ela já tá no estado de tensão tão grande que ela passa em claro a sexta-feira à noite, porque chega no sábado de manhã, é agora, é hoje. É hoje que a parada vai funcionar. E não funciona. Sim, Né? sim. Por inúmeros motivos. E até durante o período letivo, né, os finais de semana geralmente tem também atividades, né? Às vezes uma atividade na escola, festinha de alguém, uma apresentação de música. Sempre tem alguma coisa também de final de semana. É muito difícil de ter aquele dia de ócio, né? Que fica. Aqui que a gente faz, pega um jogo lá de tabuleiro, senta, que não tem nada para fazer, né? E saber lidar com esse não ter nada para fazer também, eu diria que é um dos segredos, né, de obter tempo de qualidade. Sim. Não tem nada para fazer. Cara, esse é o melhor momento para você ter uma ideia boa, ou uma ideia ruim. Isso, é. Porque ali Entendeu? você tá com a Que expectativa toda em você, né? pai, não tem nada para fazer, posso ligar a televisão? É sempre essa ideia aparece, sempre. Mesmo Uhum. crianças que não têm hábito acostumadas assim, de ficar vendo televisão todo dia, vai surgir a ideia, a televisão está ali desligada, pô, vamos ligar esse trambolho. E geralmente, né, inclusive a televisão tem um local de destaque na casa, você vê a televisão está no centro da sala, é como se ela Uhum. fosse de fato o objeto mais importante, é o primeiro que elas olham. Até a gente soltou um vídeo aí, dicas para o seu filho não gostar de ler um deles, esconda os livros. Assim. Imagina, você não tem nada para fazer. A criança entra aqui no escritório, pai, que livro é aquele tão grande? Que livro é aquele tão pequeno? Que imagina se ele pega para ler, ele vai acabar gostando. Agora, o que dá vontade de fazer? Não tem nada para fazer. Você olha, o primeiro objeto ali, a televisão. Não dá para ver, eu estou com o braço aberto aqui, uma televisão gigante ali na sala. As pessoas compram a maior televisão que cabe na sala, ele não deixa você cego, né? Aquela distância Sim. do sofá ali. Qual é a maior televisão que eu posso comprar sem ficar cego em uma semana? Compra aquela. Então, aparece aquilo. Agora, esse momento de não ter nada para fazer é justamente ali que pode surgir uma oportunidade boa. Quando você começa a sentir o tédio, cara, é uma oportunidade.
uma Sim, oportunidade legal. é a chance, porque o nosso cérebro está sempre trabalhando, né? A gente tem dificuldade natural de lidar com o ócio mesmo, né? Porque o ócio nos dá uma sensação, vamos dizer assim, de semi-morte, entendeu? Porque vida é atividade. O que o ócio mostra? Que você não está fazendo nada, você está parado. Né? E não é um parado assim, estou parado meditando, estou parado descansando, estou parado pensando. Não. É atividade mental parada. Você vegetou. Né? Você e o vegetal estão quase em identidade ali. Se alguém regar, tem chance de criar raiz. Isso causa, óbvio, nos animais, né, de que nós fazemos parte, porque a gente não é vegetal, causa uma angústia. Pô, eu estou aqui mineralizando, já pulei o degrau, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, por isso que é uma oportunidade de acertar e de errar também. É muito difícil você introduzir uma atividade nova, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa durante uma atividade, porque a atividade já está acontecendo. Né? Aquela história do, vamos agora parar de ver televisão para fazer outra coisa. Não vou Isso é nem dizer complicado. que é fadado ao fracasso, mas a dificuldade é muito maior. Né? Porque a atividade já está acontecendo e ela é envolvente. Ela não é uma atividade assim, pouco envolvente. Que nem a gente já falou. Claro, e a televisão, eu precisava achar esse estudo aqui, não é tão fácil de achar, eu não lembro onde eu vi, mas o estado mental de assistir televisão é praticamente o mesmo de entrar em transe profundo. Então a Uhum. criança está ali em transe, tanto que você pode observar, a criança fica assim, aquele relaxamento indevido, né, do maxilar, a criança fica ali, às vezes Aí, você pode até puxar o braço, soltar assim, o braço cai, a criança está literalmente em transe, desliga a televisão, vamos jogar bola? Cara, a criança acabou de sair de uma anestesia, né? Acabou de uhum. acordar ali na sala de recuperação, Ela não sabe vamos nem o nome dela. correr, vamos, vamos se concentrar, você está com fome, a criança não sabe o que está acontecendo. Uhum. Exato, acabou de sair da endoscopia ali, não vai Sim. querer fazer nada. Tanto que é E, comum a criança, por exemplo, estar assistindo televisão, mexendo com celular, jogando videogame, ainda mais criança pequena, ela tem incontinência urinária. Ela não consegue nem perceber que ela está com necessidade de ir ao banheiro, né? Ela faz xixi na calça. Por quê? Porque ela está em estado de hipnose. Entendeu? Dali, é que nem isso que você falou, tá no pós-operatório, depois de tomar um monte de anestesia. Né? Não sabe o nome, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, não sabe nada. É que nem acordar então, num susto. Né? é muito difícil, inclusive, de concorrer com a dopamina gerada, porque ela está ali, é como se ela tivesse anestesiada e levando no sangue adrenalina correndo no sangue, perdão, Sim. dopamina no sangue ali, né? Então, é muito difícil de você sair daquele hiperestímulo e se divertir com qualquer outra coisa, de ter um momento ali real de envolvimento emocional com seu pai, Sim. sua mãe, com o irmão, é muito difícil. O que é mais provável é você ter um momento de pequenas agressões. Isso é uma coisa que também é observado, né? Momentos logo após as telas, as pessoas tratam as outras mais mal, elas não respeitam tanto, fica impaciente, fala, esse negócio chato aqui, começa a tratar mal as pessoas ao redor, isso Uhum. é bem interessante. Vou pegar umas mensagens aqui, vamos ver, pode falar. Não, é o próprio estado mental da pessoa que está mais passiva, né? Já torna isso mais complexo. Quando a gente está numa situação social normal, né, fazendo as coisas, a gente normalmente está numa atividade complexa, né? Porque a gente não está pensando só na atividade que a gente está realizando, a gente está pensando nas pessoas que estão em volta, na conversa, é muito múltipla a coisa. Então, para você levar em consideração as reações dos outros é mais fácil. Agora, quando você está, que nem como a gente falou, um drogado, um vegetal, em que você só passivamente recebe, qualquer coisa que te exija movimento a partir dali, você vai resistir. Né? Não só porque aquilo te dá prazer, como você estava em transe, como você está numa situação de passividade absoluta, ou seja, é tudo meio que trabalhando contra, né, a tua humanidade, no certo sentido. Não estou dizendo, né, que não há utilidade na tecnologia, na mídia, no raio que para, na televisão, jogo, etc. Sempre tem. O problema é que isso tem que estar controlado pela inteligência, não controlar a inteligência. Essa que é a Sim. questão. Né? Até a televisão junto, por exemplo, sentar todo mundo em família ali para assistir um filme, ocasionalmente, pode ser uma atividade divertida de envolvimento, pode ser mas ele tem que estar dentro de uma experiência que Isso. transcende ali o próprio programa que está sendo assistido. Então, é muito comum, o pessoal senta na televisão no dia a dia, aí um começa a falar, pô, fica quieto, eu estou ouvindo a televisão. Pô, peraí,
Você está me rebaixando em prol aqui do programa. Agora, quando é um cinema, vamos fazer um cineminha em casa aqui, vamos sair, a experiência transcende somente o programa ali que está passando, então faz a pipoca, senta, põe um cobertor ali no sofá, fica aquela brincadeira, né? Aí você consegue eventualmente gerar uma memória afetiva em Sim. relação àquilo muito maior. Mas agora, usar aquilo para preencher aquele momento de tédio que surgiu é um desperdício. É um desperdício de uma oportunidade para fazer um momento importante, né? Sim. Não, é que nem você falou, nesse tipo de caso, a atividade central é a experiência social em família, não é a televisão. A televisão é uma ferramenta. Nesses casos não tem problema nenhum. Né? Isso é percebido dessa forma, não precisa nem ser dito. Né? Agora, se esta é a experiência comum, a da televisão, e de vez em quando tem coisas acessórias, elas são exatamente isso, elas são acessórias. Elas não têm importância dentro da atividade principal, que é assistir a televisão. E isso que tem que ficar claro, né? Ó, pergunta não, um comentário aqui, eu não sei quem é, porque está com um nome Ateliê de Palavras, não sei, mas ó, eu adoro jogar com a minha filha de 14 anos como Uno, a dedanha, não sei, eu não conheço esse. Uno eu acho um jogo bem enigmático, assim, primeiro porque eu acho ele extremamente chato, profundamente chato ele. No entanto, ele permite uma certa conexão entre as pessoas que estão jogando. Então, ao mesmo Sim. tempo, o jogo em si é extremamente chato, eu acho, pelo menos. Tem muitos outros muito mais interessantes que dá para brincar. E até é um tema legal. Não sei, de repente, quando a gente chama alguém para apresentar algumas brincadeiras, jogos de tabuleiro, alternativas. Uno, com certeza, eu não gosto. Meus filhos gostam, eu odeio. Mas ele permite essa brincadeira. Pô, vou fazer uma brincadeira aqui, você inverte ali, agora é sua vez. Permite essa brincadeira, inclusive ele é um pouco confuso, acho que intencionalmente, para gerar um certo grau de confusão ali, de desentendimento entre as pessoas que estão jogando. Aquilo é divertido, o jogo é chato. Então, a pessoa que está aqui fazendo esse comentário talvez não concorde comigo, mas enfim, o que é legal realmente é justamente esses pequenos conflitos que aparecem no jogo, né? O Uno, eu particularmente joguei pouco, né? Mas ele, para mim, tem quase a função social do futebol, né? É bom você aprender porque em qualquer lugar onde você esteja, vai ter alguém que sabe jogar e você consegue ali estabelecer uma relação rápida. Então é uma habilidade social importante. Aliás, eu sempre acho que habilidades em jogos, em geral, especialmente jogos de cartas ou coisas análogas, são importantes porque socialmente isso tem valor. Agora está tendo um pouco menos de valor, né? Porque agora essa questão eletrônica é muito mais forte, mas é sempre importante você ter alguma noção, porque costuma ser útil. Óbvio, não vai definir a vida de ninguém, a não sei que você vai virar jogador profissional de pôquer, né? Mas é bom você ter essa noção, porque isso, enquanto elemento social, é válido, é importante, mesmo que seja só sendo dentro de casa. Então, a experiência, por exemplo, de jogar Uno, não tem nenhum jogo que cria mais animosidade entre as pessoas do que Banco Imobiliário. Banco imobiliário é pedir para alguém uma hora dar um tiro na cara do outro, né? Porque esse dá ódio mortal dos outros jogadores. Mas isso faz parte do charme do jogo. Tá? O que eu gosto muito do jogo entre adultos e crianças da família ali, né? O jogo é um democratizador das relações. Tá? Então, quando você joga, você e a criança estão no mesmo patamar e a criança sabe disso. Isso, aí, voltando no tempo de qualidade, a gente não sai do tempo de qualidade em momento nenhum, né? Mas de vez em quando as digressões parece que saem. Mas esse é um momento interessante de ver um tempo de qualidade, onde você pode se colocar no mesmo nível da criança, sem perder a autoridade, sem perder ser, sem perder nada. Né? É como se fosse um recorte. É um recorte da vida comum que você apresenta, vocês aproveitam aquele momento é um momento bom, se for bem aproveitado, lógico. Né? Se deixar todo mundo nervoso, né? Eu não falo mais com você, aquelas coisas, o adulto fica bravo porque a criança ganha, sei lá, né? Ou a criança, se for menor, mais ainda, né? Não está disposta a seguir as regras do jogo, porque o jogo para a criança, quanto menor, menos a regra importa. Né? Então, as crianças menores, elas se importam muito pouco com a regra, porque o que importa é o aproveitamento daquele momento. Então, se aquele momento para ela estiver chato, ela vai ignorar a regra peremptoriamente. Sim. Né? Esse também é um tema muito interessante. Por que as crianças ficam tão resistentes às regras?
E por que que elas tentam modificar as regras com tanta frequência? Isso é um tema muito interessante, é muito interessante isso. Vou só matar essa parte aqui agora para a gente não entrar Vai, muito vai, nisso, vai. né? Mas até no livro eu dei uma palestra uma vez sobre isso, a distinção entre jogo e esporte. Né? Quanto mais a regra é importante, mais do esporte ele se aproxima. E aí sim, vira uma coisa mais séria nesse outro sentido, já tem competição, você já tem aquela estrutura. Não importa quão divertido é, o que importa é seguir a regra. Agora, quando é jogo, que é mais livre, as regras elas se adaptam à necessidade. E para criança pequena, o que é importante é se adaptar à necessidade, entendeu? A necessidade é a dela de diversão. Então, mas o jogo ele cria essa circunstância boa de que ali vocês estão meio que disputando em pé de igualdade. O que vale a pena nessas histórias de jogo para você ensinar o que é importante para a criança e cria esse momento de qualidade que eu falei da união entre um aspecto de ensino com um aspecto de sentimento. Malícia, né? Uma certa esperteza, não que a criança vai ficar maliciosa, que ela vai ficar com más intenções, mas o jogo mostra para ela a lidar com o limite da regra, né? Com aquela competitividade esportiva do tipo, eu quero vencer, mas isso não significa que eu vou deixar de gostar de você, né? O que você tem que esconder certas coisas para usar no momento certo. A criança não tem essas características. E ela vai aprender isso por bem ou por mal. Por mal é aprendendo porque ela vai sofrendo isso na vida, entendeu? Toda hora alguém vai passando a perna dela até que ela resolve não mais ter a perna passada. Então, aí sim, aí essa malícia ela começa a se desenvolver no sentido negativo. Ela vai ficando maliciosa mesmo, que é eu vou passar a perna nos outros antes que passem em mim. O jogo, como não tem nenhum componente ali que vai contribuir para a vida dela ficar melhor ou pior, é só aquele momento, ela já consegue aprender isso de uma forma um pouco mais objetiva. Fala, olha lá, eu tenho que pensar um pouco antes de fazer as coisas, porque senão eu revelo a minha mão, por exemplo, o Uno. Qual que é a graça toda no Uno? É você fazer aquela reviravolta quando a pessoa está prestes a ganhar e você tem 30 cartas de virar na tua mão e joga uma atrás da outra. A pessoa fica lá olhando as tuas cartas sumindo. Você vence, ela fica lá com uma carta na mão, fica olhando que nem um doido. Então, o que é divertido no truco, que é um tipo de bullying isso daí, né? Ensina muito. E é divertido, não é constrangedor. Ele pode se tornar constrangedor se as pessoas assim quiserem. Mas eu não recomendo, especialmente não com criança. Né? A não ser que você queira ali ensinar alguma coisa para a criança e ache que não, esse é o jeito certo de ensinar, é constrangendo ali, né, para ela tomar um chacoalha na vida. Mas lembre-se que a gente está falando de tempos de qualidade. Né? E a criança vai guardar para ela os tempos de qualidade, de fato, né, positivos, e os tempos de qualidade negativos, ela também guarda, né? Que a gente agora pode chamar de traumas. A gente tem um monte de traumas também que fala, eu lembro uma vez, né, quando fulano fez isso, isso e aquilo, todo mundo pensa, nossa, que besteira. Às vezes não é besteira, às vezes para a criança marca mesmo, né? É um tempo de má qualidade. Também é perfeitamente possível, né? Então, o jogo, eu acho que é um excelente caminho para criar essas relações, para você ter essas oportunidades de tempo, né? de aproveitamento do tempo. Ele supre, em alguma medida, esse ócio quando ele surge, não vai suprir 100% das vezes, porque às vezes essas alternativas vão ser negadas, né? Vamos fazer tal coisa? Não, isso eu não quero. Mas vamos fazer... Não, isso eu não quero. Tem hora que a criança simplesmente quer sofrer de tédio, né? Sim, e é bom, né? É bom sofrer. Criança tá assim, às vezes acontece aqui em casa, pai, eu tô entediada, minha filha, tô entediada. Tá, vamos lá, a gente abre os brinquedos. Quer? Não. Quer fazer não sei o quê? Não. Quer fazer não sei o quê? Não. Aí se joga no sofá, tô sofrendo de tédio. E não quer fazer nada, né? Assim, às vezes, sei lá, quer curtir aquela emoção ali aquele sofrimento todo, né, de tédio. Agora, deixa eu pegar mais uns comentários aqui, Opa, vontade. que essa aqui é da família aqui, ó. Eu adorava cozinhar com a minha avó, lembranças boas que ficaram. Então, quando eu li esse comentário aqui, eu ia comentar aqui agora que esses momentos de qualidade, uma coisa em comum, a gente está investigando junto aqui, né, Marcelo, mas uma coisa em comum que eu percebo nesses tempos de qualidade é quando parece que a velocidade diminui um pouco. Que cozinhar com a avó é um negócio mais devagar. Você não vai ficar ali toda hora olhando o celular, até porque
Lá atrás não tinha essas coisas. Você não vai ficar toda hora saindo para fazer, você fica ali, você tem que ficar ali. É uma tarefa envolvente com um ritmo um pouco mais lento, né? Mexer no jardim, às vezes fazer alguma. Esse ritmo um pouco mais lento parece que é próprio aí desse tal desse tempo de qualidade aí que a gente trouxe, né? Uhum. Não, uma coisa que acontece, que já é uma coisa razoavelmente antiga, que é a dessacralização de todas as atividades. Né? Então, para nós, como é que nós hoje, já há algum tempo, enxergamos as coisas? Nada faz muito sentido, entendeu? As atividades todas não têm valor em si. Elas são atividades quaisquer, que a pessoa vai fazendo porque é obrigada, se não é obrigada também não faz, ou se faz, faz porque quer. Mas isso não foi sempre assim. As atividades, elas costumeiramente eram revestidas de um componente até místico, dependendo do caso. Se você olha, por exemplo, vamos pegar esses casos, né, fantasiosos. Uma bruxa fazendo ali a poção, ou um mago fazendo a poção, um alquimista fazendo a poção, que seja. Alguém mexendo ali num caldeirão, ou alguma coisa próxima disso, para fazer alguma coisa espetacular. Ou procura a pedra filosofal, ou raio que o parta, não importa. Gente, a relação disso para cozinhar só não é mais próxima porque é impossível. Você está colocando componentes, está transformando aquilo em outra coisa. É um processo alquímico a cozinha. Não tem tirar nem pôr. Você está literalmente transformando uma coisa na outra. Isso é quase mágico, gente, para ser absolutamente sincero. Agora, a gente tem o péssimo hábito de falar que tudo que a gente sabe fazer, ou que está acostumado a fazer, ou que faz por obrigação, não presta para nada. Então, esse momento que, como... Agora esqueci o nome da moça que comentou, desculpa. Que ela colocou aqui de cozinhar com a avó, isso não é raro. Muitas pessoas têm essa memória. Eu próprio tenho de fazer bolo com a minha avó. É muito porque você está ali participando de uma transmissão. De novo, acho que as pessoas subestimam muito a transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento é das coisas mais caras para a humanidade desde sempre. Você está ali recebendo um conhecimento da pessoa mais velha da sua família, né? Ou da quase mais velha, tanto faz. É um conhecimento que já tem décadas, às vezes séculos, se ela própria já não recebeu da mãe dela, da mãe dela, da mãe dela. Quando vem aquela, vou te mostrar a receita secreta, né, do bolinho que todo mundo gosta. Nossa, isso aí é um evento, entendeu? Você está recebendo o legado, né, da família, é quase um tesouro a parada. Então, lógico que as pessoas vão lembrar disso. Não precisa nem do papelzinho para lembrar. Aquilo para a pessoa é tão importante que ela fala, eu vou morrer, não vou esquecer desse que está sendo ensinado. Né? Porque tem muita coisa envolvida nesse processo. Você está ali, você está se envolver, se deixando envolver por aquela atividade, você está participando de um momento importante, tudo isso tem a ver. É que pouco depois a gente vai convertendo esse ato para um ato comum, corriqueiro e irrelevante, quando ele não deveria ser. Ele é um ato muito importante. Todas as atividades passam por isso, né? Mesmo que seja cuidar do jardim. Gente, o que tem de tratados sobre cuidar de jardim, até de bonsai, que é uma porcariazinha desse tamanho, entendeu? Tem bonsais são lindíssimos. Você acha que o cara faz isso o quê? Do dia para a noite? Não. É um cuidado, um tempo, é um rito que pode ser passado, que pode ter esta sensação agregada que gera um sentimento importante. Todas as atividades, elas têm esta possibilidade. É que nós retiramos essa possibilidade das coisas. Não são as coisas que não têm isso em potência. Nós que as impedimos de aparecer dessa forma. Isso, de novo, é a importância de saber usar o tempo de qualidade. Transforme o tempo que já é o tempo comum, o tempo que você tem todos os dias. Transforme aquilo num tempo de qualidade. Não fique projetando para um momento específico, porque você vai perder oportunidades fazendo isso. E você vai criar uma expectativa tão grande num outro momento que você não vai conseguir fazer jus àquilo. Que é o que eu estava falando dos tempos desperdiçados. Que eu falei do final de semana. Nas férias é um final de semana hiperpotencializado. Isso a gente vai fazer nas férias, que aí a gente vai ter muito tempo livre. O tempo não é tão livre quanto parece. Sempre tem coisas que acontecem nas férias, sempre tem um cansaço, uma doença, uma falta de dinheiro, uma falta de vontade. Acontece de tudo. Né? Por mais planejado que a coisa esteja, sempre pode dar alguma coisa de errado. Então, você gera uma expectativa enorme sobre aquilo para depois não dar em nada. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Você pode fazer planejamentos de férias, grandes viagens, isso é legal.
né? Isso pode criar esses momentos marcantes e importantes também. Só que isso tem que estar integrado na vida da família. Uma família, por exemplo, que não se preocupa com cultura, vou colocar essa alternativa, com história, por exemplo, vai fazer uma viagem, sei lá, para pegar um lugar histórico, sei lá, Machu Picchu. Machu Picchu é um lugar que eu queria visitar. Você vai lá, vai ver um monte de pedra em cima da montanha, tem umas paisagens legais, umas pedras velhas lá com umas plantinhas que já estão crescendo. É grande coisa, não vai criar momento especial para ninguém essa parada. Porque aquilo não tem envolvimento, você despreza, no final das contas é isso. Você despreza a história do lugar, o que o lugar significa, todas essas coisas. Por que você acha que aquilo vai criar um momento envolvente entre você e mais quem quer que seja? Não vai. Esse de viagem é interessante, eu estava conversando com um amigo que comentou que ele fazia viagens com a família, só que a viagem começava, às vezes, meses antes. Tá, vamos para Machu Picchu, por exemplo. Então, pô, vamos já fuçar que lugar que é, que é a Lógico. história do lugar. De repente, hoje em dia, né, já tem aquelas imagens 3D, vamos ver ali como é que é o lugar, para depois tornar aquela viagem mais real quando você chegar ali. Você Sim, sabe o que está acontecendo, você entende ali a história do povo, a história do lugar, você sabe que, enfim, o clima como é que é, sabe que há animais diferentes que vivem apenas ali, já estuda um pouquinho lá da vegetação própria do local, você já ouve a música que tem ali, então você já faz, você começa aquela vida. Então, uma viagem, às vezes, de uma semana, ela, em vez de, além de planejar ela bem, você tem que dilatar ela. Pô, sim, vamos planejar para onde a gente vai, que restaurantes que existem, qual que é a comida típica do lugar. Aquilo se torna uma experiência, aí de novo, usando aquela ideia mais mística, né? Pô, sim, vamos. É um lugar, é uma experiência mágica, não é simplesmente entrar num carro e ir até um lugar, tirar foto e voltar. Isso também é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Às vezes a pessoa está ali. Aconteceu esse final de semana, estava no restaurante, né? Que eu não costumo ir, mas estava no restaurante. E aí, na mesa ao lado, tinha um aniversariante. Né? E aí veio aquela bagunça dos garçons batendo palma, cantando. E a moça que estava recebendo ali os parabéns, com um bolinho com a velhinha na frente, ao invés de olhar, ela estava filmando o próprio, o próprio aniversário ali, ela estava filmando, e ela estava assistindo, vai ser que o celular aqui nem funciona, ela estava assistindo o próprio evento pelo celular gravando, então ela estava aí olhando já é para a esquizofrenia. tela. Então, às vezes a pessoa vai para o lugar, tira a foto e volta. Ah, depois eu olho. Bom, vamos ficar um pouco mais aqui. Não, eu vou para casa. Eu tenho a foto aqui, depois eu olho a foto para ver como é que era o lugar. Pô, aí você está matando toda a possibilidade do negócio ser realmente legal. Você acabou de destruir. Né? Ao vivo a pessoa vendo pela tela. Então, Sim, e isso é um fenômeno de uma coisa até pior, né? Que é a questão, ela só consegue fruir das coisas, aproveitar na medida em que ela consegue mostrar para os outros. Né? É uma pessoa que, se fica sozinha por 15 minutos no banheiro, ela já tem uma síncope, entendeu? Já começa a ter convulsão, porque a perspectiva dela ficar sozinha é amedrontadora. Então ela tem que se filmar e fazer FaceTime com alguém enquanto ela está no banheiro para ela se certificar de que, né, alguém além dela tá vendo aquilo ali está sendo testemunhado por alguém, então ela pode ficar tranquila. Isso é coisa de doença mental já, entendeu? A até pessoa tem que se porque tratar. isso também é comprovado, né? Quanto mais tecnologia você tem para registrar, menos a gente lembra. A Sim, nossa memória foi transferida, né? O pendrive ali você tira, parece que você tira ali um recurso e deixa ali no caderno. Inclusive, isso é uma coisa que eu não recomendo fazer, mas eu fiz na época que eu trabalhava em banco, que eu falei, minha memória está meio fraca. O que eu fiz? Eu parei de anotar as coisas. Eu não recomendo fazer isso. Mas eu parei de anotar, falei, agora você vai ter que lembrar. E eu comecei, e assim, no começo, isso atrapalha um pouco. Depois você começa a lembrar, uhum, a cabeça volta a funcionar. Aí chegou um momento que, cara, eu posso esquecer das coisas menos importantes, mas as mais importantes eu lembro. uhum, E depois que peguei a Covid aí, ferrou, minha memória foi uma porcaria de novo. Aí tem que anotar e eu esqueço onde eu anotei. Então, mas se você está ali registrando tudo no celular, tudo no caderno, tirando foto de tudo, seu cérebro vai falar, cara, já está ali no celular, depois eu sim. vejo. Ele não vai registrar aquela informação, ele vai pagar aquilo. Então, de novo, uma oportunidade de criar um momento marcante, memorável ali foi desperdiçada, né? Foi desperdiçada. Sim, a gente tinha falado isso com o Marcelo Danukalov, né? O Sim. cérebro é preguiçoso. Se você já se certificou que aquilo está anotado em algum lugar, para que ele vai ficar se dando ao trabalho de lembrar aquilo também? Gente, já está gravado, entendeu? O cérebro mesmo deve ficar impressionado. Não sou burro
Para que eu vou ficar lembrando do que você anotou? Você acha que eu sou idiota? Tô cheio de coisa para lembrar, tu quer que eu lembre o que está anotado? Mas E é mais ou agora, menos isso e mesmo. quanto mais inteligente fica a máquina, menos a gente precisa dos nossos próprios recursos, né? E Sim. tem que tomar um cuidado, que agora tem esse inteligência artificial. Eu já peguei inteligência artificial me enganando várias vezes. Eu faço uma pergunta e ele me responde. Eu falo assim: ah, mas você. Aí eu escrevo: você não esqueceu de tal informação? Aí ele responde assim: você tem razão, me desculpe. E aí ele corrige a informação. Fala que sacanagem. Ele estava tentando me enganar. Agora, se eu não tenho aquela informação, eu discuto com ele. Eu falo: ah, você está esquecendo disso. Você tem umas 3 ou 4 vezes eu fiz isso. Você tem razão, eu esqueci dessa informação. Pô, você esqueceu, você está me de sacanagem, né? O chat GPT falando que esqueceu e tentando me reduzir informação. No dia do julgamento, né, que é do Exterminador do Futuro, você vai ser um dos culpados por ficar aperfeiçoando a inteligência artificial. Vou lembrar de você, Maurício. É capaz, é Quando capaz. as máquinas aparecerem, eu vou Mas, falar, culpa do Maurício. mas na primeira vez que aconteceu isso, eu falei: cara, esse negócio aqui, ele tá tentando me induzir para uma resposta. E eu falei: pô, aí eu até foi um momento de uma epifania ali saudável. Cara, esse negócio aqui, eu não posso deixar de usar o meu cérebro, porque esse negócio aqui vai tentar me sacanear em algum momento. E eu peguei várias vezes, várias vezes. Você pergunta assim: ah, conta uma história tal. E você fala: pô, você esqueceu de tal informação. Às vezes ele vai ele vai mudando, mas umas 2 ou 3 vezes ele inverteu a opinião dele, o que é Uhum. muito, muito curioso. Então, ó, Então, mas chegou o voltando à Quinho história lá aqui. do Machu O Picchu, Quinho, né? o Quinho é um cara que participou bastante da última live. O Quinho começou às 9, cara. Você perdeu aí. Daqui a pouco a É que eu não gente tô vai. vendo os comentários aqui, então nem sei. Ah, você não tá vendo? Então, tem vários aqui. Depois eu coloco outros na tela. A gente, voltando à história de Machu Picchu, que você falou da experiência do teu colega, né, que faz aquela imersão. A palavra é importante, essa é imersão. Então você, quando está no lugar, o nosso gosto, né, a nossa capacidade também de atenção tem muito a ver com, acho que a gente já falado isso sobre música, com antecipação e reconhecimento. É. Tá? Então, o que acontece? Quando você está num lugar que é completamente novo, que você não entende nada, não sabe o que você está fazendo ali, você não está reconhecendo nada. Você está literalmente se sentindo um estranho naquela circunstância. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, muitas vezes o que acontece? Vou tirar uma foto para pelo menos provar que eu estive aqui, para usar isso aqui de trunfo, né? Eu já fui para isso, eu já fui para aquilo, eu já piriri parará. Agora, quando você já conhece aquilo e você vai ao lugar, a sensação que você tem é como se você estivesse voltando para aquele lugar. É como se você, nossa, aquele lugar que eu gostava tanto, que eu visitei, agora eu estou vindo de Sim, sim. novo. Você reconhece as coisas. Isso traz muito do misticismo da experiência. Né? Isso dá até aquela sensação do pessoal, nossa, será que eu já fui um Inca? Né? Porque eu estou lembrando das paradas. Porque você estudou, amigo. Não, não começa com umas paradas meio espírita aí, que não é esse o caso. Eu acho que não, pelo menos, né? Mas ou seja, ela se reveste um misticismo enorme. Isso torna aquela experiência muito melhor. Mas assim, incomparavelmente melhor do que se você chega lá perdido para ter aquela experiência. Então, isso gera esse tempo de qualidade, é uma coisa que você vai lembrar durante muito tempo. Você viu aqui e fala, caramba, né? Como isso aqui foi diferente, foi importante. Né? Mesma coisa com ver obra de arte, as pessoas que estão vendo obra de arte, elas nunca estudaram sobre o assunto, elas têm gosto péssimo, entendeu? As músicas que elas escutam são as piores possíveis, as coisas que elas decoram são as do mau gosto mais óbvio de todos. Ah, não, eu vou para Paris, então eu tenho que ir no Louvre. Você vai no Louvre fazer o quê? Passar vergonha? Que aí vai, né? Vai fazer o quê? Você tem que tirar foto para dizer que foi, né? Agora, é diferente quando você já tem uma noção a respeito daquilo, você sabe de onde vieram determinadas coisas, você vai na área de egiptologia lá do Louvre, se você não sabe nada de Egito, vai fazer o quê lá? Entendeu? Você tem que saber mais ou menos como uma coisa tá, para você tirar algo daquilo. Por isso que essas viagens muito carregadas de sentido e significado, para a criança elas valem muito pouco. Né? A criança vai ter uma memória muito pequena daquilo, muito dispersa. Ela não tem como ela não tem como carregar esse conteúdo cultural todo com ela. Agora, os outros aproveitam, lógico. Né? A parte real para ela é o pneu furado. Aquilo é muito Sim. real para a criança, né? É aquela história, fomos para Machu Picchu, qual a parte que você mais gostou? Do avião. Voou, pô, isso é muito maneiro, entendeu? Muito louco. O que você viu lá? Nada, montanha, né? Nuvem, tinha muita nuvem.
Agora, isso também impressiona. Eu estava acima da nuvem. A criança não está acima da nuvem, né? Chega lá, putz, lá é super alto, eu estou acima da nuvem. São outras coisas que vão impressionar. Né? Aí você fala, não dá para viajar com criança mesmo, ela não aproveitou nada. Ela aproveitou um monte de coisa. Ela não aproveitou as mesmas coisas que você. Né? Então, saber respeitar os limites e as formas que os outros aproveitam também ajuda a ter esse tempo de qualidade. Você pode aprofundar a experiência que a criança está tendo, tanto do voo, quanto de estar em cima da nuvem, de ter subido a montanha, de, sei lá, qualquer outra coisa que a criança se interesse, e você torna aquilo mais significativo para ela. Então, no final das contas, é mais ou menos o trunfo, né? Que é, ao invés da gente fazer o que a gente está muito acostumado, e foi ensinado a fazer assim, que é tirar a importância de todas as coisas, uma boa forma da gente aproveitar esse tempo de qualidade é dar significado para as coisas que a gente faz. Aquilo vai tornando a experiência da vida mais rica, mais interessante, mais aproveitável e de maior qualidade. A criança, inclusive, vai aprendendo a respeitar os espaços e o tempo do adulto, as formas dele lidar com as coisas, porque ela percebe que tem muita coisa ali envolvida. Não é um tempo perdido. Muitas vezes a criança sente que a vida do adulto é um tempo perdido, porque ele só reclama. Ele só fala que não tem tempo, ele só fala que está cansado, ele só fala que ele vai falar, bom, crescer para mim é a pior das alternativas. Então, quando a criança te interrompe, para ela está te fazendo um favor. Né? Ai, eu vou aqui, pai, vem aqui, mãe, vem aqui, não sei, estou trabalhando. Bom, ela vai insistir, né? Porque ela fala, bom, ele reclama tanto do trabalho, é tão ruim que eu vou lá salvar meu pai, minha mãe. Não, vem cá, deixa aqui, deixa disso, não faça isso agora, não sei o quê. Aí fica brava, apanha, aquela coisa toda, né? Porque a gente não se expressa de uma forma que as crianças possam entender. Elas não têm essa experiência de vida para saber os limites. Elas entenderam muito bem, né? Isso, exato. Elas entenderam melhor do que elas deveriam, porque elas não têm como fazer essa distinção, né? Sim, do que a gente está dizendo, do que a gente quer dizer, aquela coisa toda. Então, como eu falei, o trunfo do tempo de qualidade é esse, não esvaziar o tempo que nós temos, ao contrário, preenchê-lo de sentido. Né? Mesmo que seja uma coisa aparentemente trivial, aquilo é a tua vida. Se você fala que aquelas coisas que você faz todos os dias são triviais, sem importância e sem sentido, a tua vida é sem importância e sem sentido. Faça o oposto. Né? Faça a criança participar na medida em que aquilo seja possível, como a moça ali colocou, de fazer a comida com a avó. As crianças gostam de participar das atividades domésticas, elas deixam de gostar porque a gente reclama disso o tempo todo. Ah, como eu queria não fazer isso, como isso aqui é chato, como isso aqui é uma droga. Falando faz, não faz você, não faz você, não faz você. Uma hora a criança fala, eu tô achando que é meio roubada fazer essas coisas, entendeu? Agora, se ela é sadiamente envolvida, aquilo para ela é um momento divertido. É um momento que ela está ajudando, que ela se entende por útil, que ela está aprendendo uma coisa nova. Tudo pode ser integrado nesse tempo de qualidade. O ideal é que a gente tenha um tempo 100% de qualidade. Isso é meio utópico, então a gente vai aproveitando esses pequenos tempos e vai aumentando eles gradativamente. Perfeito. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui. Manda. Vamos lá. Ó. Eu tenho umas perguntas também depois, vamos colocar aqui. Aqui até ele colocou, minha avó me deixava participar na hora de cozinhar, isso me fazia me sentir grande, valorizada. Sim, né? Aquela criança, o sonho da criança é participar do mundo do adulto, né? Se sentir parte da tudo que tá ali. Charles, eu não lembro do Charles das outras lives, então bem linda. E fazer artes marciais também é útil nesse sentido do jogo. Então. Tá. Faz tempo que ele escreveu isso aqui, parece. Ou ele chegou depois, não sei. As artes marciais, elas já são um problema nesse sentido, né? Por quê? Porque as artes marciais são uma arte, né? Já está no nome do negócio. Então, a arte é técnica, é treino, é repetição, ou seja, há muita regra. Né? Então, para a criança que está naquele momento mais lúdico, né? Por exemplo, meu filho está no judô. Aí ele tem judô 2 vezes por semana. Aqui onde ele faz, na academia, na última aula do mês, que foi hoje, porque agora eles vão ter uma semana de férias, era o dia só de brincadeira. Então, a criançada, porque é todo mundo mais ou menos pequeno, né? Vai lá, se envolve, gosta, hoje é dia só de brincadeira. Não tem técnica nenhuma nesses dias, ou seja, arte marcial ali, zero, estavam muito próximos. Agora, o que a arte marcial no momento do treino envolve? Envolve obedecimento de regra, hierarquia, treino, repetição infinita das mesmas atividades. Então, eu acho super importante, super importante. Não tem como eu dizer o quão importante eu acho.
Agora, não acho que substitui, que pode ser usado na medida do jogo. O jogo, ele tem uma outra dinâmica, né? No jogo você pode, como eu tinha falado, transformar a regra. Tá? Aquilo não está interessante, transforma a regra, ué, para tornar aquilo uma experiência mais legal. Na arte marcial é o exato contrário. Você que tem que se adaptar à regra, porque a regra é muito superior a você. Aquilo está sendo passado a gerações e gerações, gerações, gerações. Você é só mais um pedaço nessa história. Então ela ensina outras coisas, obediência, noção de hierarquia, importância da regra, né? Quando você virar um mestre da arte marcial, aí você aprende que a regra tem que ser quebrada, né? Mas aí é só quando você for mestre. Enquanto você for aluno, você não pode quebrar. O jogo é o oposto. O jogo ele tem que ter essa maleabilidade, né? Essa fluidez de você vai, na hora que aquilo não está te interessando, você adapta. Por exemplo, as crianças ajustam as regras, inclusive, para calibrar o equilíbrio. Eles tentam equilibrar. Sim. Então, às vezes está jogando molecada jogando bola. Cada criança tem uma idade diferente, uma habilidade ali muito diferente. Um time começa a ganhar muito facilmente. Eles tentam mudar. Agora você não pode sair do gol. Agora você não pode. Eles tentam ajustar. Inclusive, desenvolve ali uma habilidade social muito interessante e uma habilidade de negociação. Cara, vamos equilibrar essa batalha aqui, né? Na simulação ali, essa batalha. Vamos adequar um pouquinho para ficar mais legal para todo mundo, porque ganhar fácil não tem graça e perder sem chance nenhuma também não tem graça. Então, elas também ficam ali mudando as regras. Né? Sim. Na arte marcial, isso me parece um pouco menos. E ele colocou aqui, não sei se eu peguei a sutileza aqui do Charles, pode especificar, ele colocou fazer artes marciais também é útil nesse sentido do jogo, ou seja, a prática da arte marcial, né? Então, aí é nesse sentido que você está respondendo também, né, Marcelo? Sim. Tem uma outra coisa, eu vou colocar duas situações, né? Só para continuar nessa história de adaptação do jogo. Você pode ir em qualquer parquinho, não importa, em qualquer parquinho. Se durante 15 minutos de brincadeira as crianças só usarem o brinquedo do jeito que o brinquedo foi feito para ser usado, eu paro de falar nesse assunto para sempre. Por quê? Eu vou dar o clássico do escorregador. O escorregador você tem que subir pelo degrau e descer pela rampa. A criança em 5 minutos já quer subir pela rampa. Ela fala, por que não? Tá a rampa aí. Ah, mas não é para fazer isso. E daí? Quem disse? Então ela vai experimentar, ela não está ligando para aquilo, se aquilo é a regra da história ou não. Né? Então, a questão não é, o escorregador não foi feito para ser brincado desse jeito. E daí? Ele pode ser, a questão é, se você subir quando tiver o cara descendo, você vai tomar um chute na cara. Ah, tá. Isso é uma coisa que eu posso respeitar. Agora, o escorregador não serve para isso, tanto faz, o problema é do escorregador, entendeu? Então, a criança, ela transforma o ambiente ao redor dela para aquilo estar de acordo com as necessidades dela. Eu, quando era criança, por exemplo, brincava nesses parquinhos, nesses negócios, de campo de treinamento ninja. O bagulho que era para subir com a mão, eu fazia com o pé, você tinha que ficar. Tinha um circuito ninja. Isso é bem interessante. As crianças acrescentam naturalmente uma dose de perigo. Sim. E não é porque elas são imprudentes, é porque aquilo desafia um pouco aquela sensação de desafio, né? Inclusive, para uma atividade ser envolvente, ela tem que ter o desafio calibrado, tem que ser um pouco desafiador, não muito. Isso. Não pode ser chato, não pode ser fácil demais, pode ser. A criança mesmo vai buscando um pouco mais de dificuldade. É que às vezes ela perde a noção. Né? Sim. Você tem que sempre. É o risco controlado. É risco controlado. E a própria criança é que tem mais condição de dizer se aquilo está muito fácil ou pouco fácil. Né? Ou muito difícil, vamos dizer assim. Porque a gente olha e fala, porque a criança está fazendo, quase tudo é fácil, né? Então a gente tem o hábito de aumentar muito a dificuldade ou tornar a coisa imbecil de fácil. E as duas coisas são ruins para a criança. Então a criança tem que ter essa possibilidade, essa liberdade de poder dosar a dificuldade que ela está fazendo, óbvio. Um adulto também, mais ou menos perto, para ver se a criança não está folgando, né? Porque é perfeitamente possível. Ah, não, eu quero fazer isso aqui fácil porque eu quero terminar logo, né? Tudo isso tem que ser acompanhado para você ver os limites. Agora, uma outra coisa da arte marcial, que aí não é arte marcial, é briga. Né? Que é aquelas brigas simuladas, né? Que você vai, pega a criança, arremessa, brinca de bater, né? Que a minha avó dizia quando eu era criança, brincadeira de mão, brincadeira de vilão. Mas essas brincadeiras, elas são importantes. Né? Se há um adulto ali envolvido e ele não é um doido, né? Ou, né, às vezes pode acontecer por acidente, lógico, essas brincadeiras ajudam a criança a desenvolver um monte de coisas importantes. Isso é um tipo de jogo.
Não é arte marcial propriamente dita, porque parece briga de rua, né? Você pega a criança, eu faço assim, por exemplo, pego meu filho, levanto em cima da cabeça, vou e jogo no monte de almofada, aí ele, de novo, né? E a criança gosta de ser saco de pancada nesse sentido. Porque isso dá para ela a noção de risco também. A criança que não tem isso, eu já li um estudo a esse respeito, agora não vou conseguir pegar nem lembrar, mas que crianças que não têm essa experiência, né, eles chamam em inglês rough play, né, de brincadeira bruta, como se fosse assim, elas acabam ficando mais covardes, elas têm medo das coisas, porque elas não tiveram essa experiência lúdica da briga, né, que elas sabem qual é o limite do corpo dela, exatamente o que você está falando. Então, nesse sentido, é um jogo, né, respondendo ao Charles. Mas aí não é arte marcial propriamente dita. A arte marcial ela serve para outras coisas, né? Até hoje briguei com meu filho lá, coitado, porque para ele o judô estava sendo brincadeira. Eu falei que era coisa séria e ele teve dificuldade de lidar com isso. E eu também, né? Obviamente. Então ali a experiência da arte marcial ela tem outras características, né? O jogo ele necessariamente tem que ser mais livre e a arte marcial eu não gosto de associar com esporte, mas muitas delas são esportes mesmo. Aí a regra tem a prevalência e a criança tem que se colocar dentro da regra. No jogo, ela pode se colocar fora, né? A brincadeira é só o acessório, é a satisfação dela que é importante. No caso da arte marcial, o importante é a regra e a criança que tem que se colocar, ela querendo ou não. Tá, vamos botar mais pergunta aqui, ó. Quinho, desculpe, cheguei atrasado. Tá desculpado. Tá desculpado, mas aqui, vamos lá, tem bastante. Essa última do Charles, depois eu volto, tem outras. Estou levando o Gabriel para o trabalho, ele está copiando e lendo um livro, e depois conversamos. Acredito ser tempo de qualidade. Sim. Olha, eu viajo bastante de carro com meu filho, né? Por conta do jogar torneio de xadrez. As conversas durante o carro são muito interessantes. A criança não tem nada para fazer, geralmente. Se você não coloca um DVD ali, um filme, sei lá, DVD é antigo, né? Antigamente os DVDzinhos se colocava ali no carro para a criança assistir, que eu acho absurdo. É um dos melhores momentos para conversar com as crianças. Então a gente até gosta de pegar uma estrada, você fica ali conversando com a criança. Concordo que é tempo de qualidade. Sim. Vamos lá, aqui. Isso aqui é também a família. Pode falar. Não, até tem chance desses momentos serem os momentos lembrados que eu estava falando. E não Sim. é um específico, né? O que você gostava de fazer quando era criança? Eu lembro quando eu ia fazer os campeonatos de xadrez, eu e meu pai, a gente ia de carro, a gente ficava um tempão conversando na estrada. Eu lembro, eu gosto desses momentos. Não lembro de uma conversa específica. Não tem necessidade disso. Mas lembra daqueles momentos. Isso forma esse tempo de qualidade. Esse que o Charles falou também, perfeitamente. É um tempo onde todo mundo está percebendo, essa parte é importante, né? Como é que você detecta que o tempo foi um tempo de qualidade? Porque é fácil de perceber que está todo mundo envolvido naquilo. Você está fazendo negócio, outra pessoa está fazendo negócio, vocês dois estão perfeitamente alinhados. Isso aqui é uma coisa que é aquela história, deveria estar sendo feita e está mesmo. Esse é um tempo de qualidade. Né? Quando você percebe que a outra pessoa também entende assim. Esse é um tempo perfeitamente bem aproveitado. Né? Mesmo que seja para fazer coisas mais fúteis, menos importantes, não importa. O importa é que naquele momento aquilo funcionou. É interessante que esses momentos sejam bem aproveitados em todos os sentidos? Sim, mas isso não é necessário. Muito melhor você ter esses momentos bem aproveitados do que você ser um cara sisudo que, não, tudo que eu faço, né, tem que ser para a construção moral e espiritual da criança. A criança vai ficar com raiva disso em breve. Né? O que ela vai querer é demolir o teu edifício moral e espiritual assim que ela puder para mostrar. Viu? Até porque não dá para você ser o psicólogo do teu filho, você não pode ser o terapeuta do teu filho, não dá. É muito difícil, muito difícil. Não, até é uma restrição da clínica, inclusive, né? Se você for um profissional da área, você não pode fazer em familiares, mas todo mundo tenta fazer nas pessoas próximas, né? Não, eu conheço, é meu filho, não sei o que, eu vou fazer. E às vezes não funciona. Vamos lá. Manda aí outro. Também. Dormir na casa de amigos primos é indicado para pais se livrarem dos filhos nas férias. Olha só isso. Se livrar dos filhos. Quando eu vejo eu fico com um pouco de pena da criança quando os pais estão planejando maneiras de se livrar dos filhos. Eu não, vou te falar por quê. Eu não sei, eu tenho essa questão. Tem gente que fala assim, eu vou viajar com meu marido, com minha esposa, sem as crianças, vou deixar a criança na casa da mãe ali 10 dias. Cara, eu não sei, eu sempre penso, que legal, eu queria levar os meus filhos para presenciar tudo isso. Eu quero que eles estejam juntos, né? E tem gente que fala, tem que se livrar das crianças. Como é que você vê isso daí, Marcelo? Eu sou meio neurótico, né? Eu acho que eu sou uma influência mais ou menos para meus filhos, então os outros são muito piores do que eu, né? Eu vou nessa linha. Se eu sou mais ou menos, os outros então são péssimos, então vai ficar comigo o tempo todo.
Mas, o que eu acho importante, que eu vou repetir quantas vezes forem necessárias? Eu acho importante todo mundo saber qual é o próprio limite. Tá? Porque o que acontece? As criança é uma coisa que exige muita atenção, muita energia, muito trabalho. Ó, eu não sei vocês, eu canso, entendeu? Eu canso rápido, eu sou um sujeito de pouca energia, entendeu? O que acontece? Quando você passa, óbvio, meu limite é um pouco mais do que isso, né? Quando você chega no seu limite, o tempo começa a virar de má qualidade. E aí você começa a ficar excessivamente agressivo, né? Não precisa bater, não precisa nada, mas você fica mais agressivo mesmo, porque você está cansado. É normal. Você fica muito menos tolerante. Então, nessas horas, né? Ou seja, o teu limite já passou. É melhor que você ofereça à criança a oportunidade de ter um tempo melhor em outro lugar, entendeu? Porque aí sim, aí na casa dos primos, por exemplo, ele vai, ele brinca, né? Ele nem sabe que você estava desesperado. Isso, esse adendo eu vou fazer, pelo amor de Deus, né? Para falar isso para as crianças, né? Ah, eu vou te largar na casa dos teus tios, dos seus primos, do raio que o parto, que eu não aguento mais olhar para você. Aí não tem justificativa para fazer um absurdo desse. Essa é uma memória afetiva que vai ser lembrada. Vai ser lembrada, sem dúvida. Negativamente, mas vai. Vai ser lembrada com certeza. Então, agora, se você consegue fazer com que isso aconteça sem deixar claro, né, que você está desesperado, eu acho uma boa alternativa. Né? Porque é melhor você oferecer para a criança ter a oportunidade de um tempo melhor aproveitado do que a garantia de um tempo mal aproveitado. Né? Então, aí sim, nesse sentido, eu não vejo grande problema, que é também o que eu falo a respeito do próprio aproveitamento de telas. Né? Se você fala, bom, a tela não tem como ela ser muito boa. Ela pode ser útil, ela pode ser, né, minimamente aproveitável. Agora dizer, não, ela é boa, ela só traz vantagem, isso não é verdade. Agora, você vê que você está ali, prestes a arrebentar a criança, entendeu? Bater com a cabeça dela na parede. Você fala, quer saber, vai assistir televisão. E você deixa assistir lá 1 hora de televisão, 1 hora Até é uma bastante. válvula de escape para o pai, nesse caso, não é nem para a criança. Óbvio. Sim, exato, exato. Eu preciso de um tempo para me acalmar, E então a criança vai lá para a vai televisão. fazer mal para a criança? Vai. Mas menos do que se você insistisse. Sim, Entendeu? sim. Aí é questão de redução de danos. A televisão vai oferecer um dano? Vai. Não é um risco, é um dano. É óbvio isso. Não é questão de teste. Ela vai danificar. Né? Agora, dadas as circunstâncias, o dano nessas horas é menor do que aquela história da emenda é pior do que o soneto. Em vez de você insistir e passar muito do limite e realmente fazer uma coisa que vai causar um problema mais sério, ó, reconheça humildemente o seu limite. Dá um tempo para você se recuperar e não esqueça que esse tempo tem que ser dilatado, né? Tempo de tolerância. E aos poucos você fala, tá, isso aqui é uma coisa que eu não lido muito bem, eu vou ter que evitá-la de acontecer, e assim a coisa vai caminhando. Isso tudo bem. Agora, a cada tempo livre, né? Fala, não, no final de semana eu tenho que ver onde eu vou despachar as crianças, na férias eu tenho que ver onde despachar as crianças, eu sempre tenho que despachar as crianças porque eu quero aproveitar o meu momento de descanso, aí a coisa tá meio errada, né? Eu sempre estouro, então eu deixo na televisão o dia inteiro. Não, aí isso aí é justificativa sem vergonha, entendeu? De alguém que tá fugindo da responsabilidade. Quando os meus filhos eram pequenininhos, especialmente o primeiro, que dava bastante trabalho de bebê, acabava, eu estava trabalhando, chegava a hora de ir embora, eu levantava, falava, pessoal, acabou meu descanso, e eu ia para casa. Isso, né? Era muito mais difícil em casa do que no Sim, trabalho. o Fábio Blanco uma vez falou para mim que eu estava falando que eu era um homem casado, né? Então eu tenho uma série de obrigações, aquela coisa toda. Ele falou: o trabalho é o descanso do homem casado. E é verdade. Do pai de família, mais ainda. Então você sai para trabalhar para ter um pouco de descanso, porque quando volta, a quantidade de trabalho é alta. Não tinha essa de momento de repouso, não. Não, deixa eu ver se tem mais. Ó, esse aqui, o Quinho. O Quinho chegou atrasado, mas participou. Então tá ótimo. Tá perdoadíssimo. Aqui, ó. Minha sobrinha ficou 10 dias na minha casa e produziu 2 livrinhos de história com colagens de EVA. Isso é excelente aí, Legal. ó. Isso é muito bom, porque provavelmente ela teve ali um tempo, não tem nada para fazer, e gerou essa ideia, gerou essa vontade. Isso é muito Uhum. legal, muito legal. Eu fazia também de criança, nem sei onde. Às Espero vezes, que tenha, espero que tenham perdido tudo, porque mas era bem divertido, sim.
Às vezes os tios, os primos, os avós, sei lá, eles têm alguma habilidade, né, fora do comum, e aquilo vira uma coisa que é interessante para a criança também aproveitar. Ela não só lembra daquilo com carinho, como ela também pode aprender alguma coisa, né? Eu lembro minha avó, por exemplo, recém-falecida, eu lembro que ela sempre dizia de quando, acho que não era nem com ela, era com a mãe dela. Ó, pra você ver o nível da história, como é que foi parar. Quando eles eram acordados ao som do violino, porque o tio deles tocava violino e adotou, né, os filhos da irmã, e aí tocava violino, a casa era acordada ao som de música. Aquilo virou uma anedota que era contada na família. Então isso pode ser bom, se o cara for bom, pode ser legal, se o cara for ruim, pode ser um momento de desespero, pânico, de né? tortura. Desespero. Pode ser também, né? Eu era torturado. Também é legal. O violino pode ser um grande problema. Violino é complicado. Então, essas coisas são coisas interessantes e importantes. Que nem eu falei, uma coisa, você pode esvaziar isso de significado? Sempre pode. Sempre pode. Tudo que existe pode ser desconstruído, destruído, né? Pode não ser na realidade, mas pode ser simbolicamente. Ao mesmo tempo, as coisas elas podem ter atribuição de significado. Muitas delas têm significados naturais e muitos têm significados que são agregados. Isso torna essas experiências mais valiosas. Né? Seja o que for, seja o que for. Tem coisas que são mais fáceis de você fazer isso, tem coisas que são mais difíceis, mas tudo dá. E nesse sentido, quando a gente lida com a criança, é muito mais legal a gente formar nela essa percepção de que o mundo é um lugar interessante, porque ele é de fato. Sim. Porque esse interesse, a gente precisa dele para viver. Esse tempo de qualidade é necessário para nós. Se a gente não consegue perceber o mundo como um lugar interessante, a gente foge do mundo. Então o pessoal falar de escapismo, de egoísmo, lógico, porque você não consegue ver valor em nada do que você está fazendo. Você precisa ver valor em alguma coisa. Então você fica lá assistindo série desesperadamente, vendo filme, jogando, o raio que parta. Por quê? Porque ali tem um significado óbvio que é dado para você e aquilo te completa em alguma medida. Você se completa vivendo a vida dos outros. Isso não é necessário. E esse tempo de qualidade você tem que deixar como um legado para as crianças que você está lidando. Né? A sua vida é interessante na medida em que você a faz interessante. Se você se esforçar por ela não ter valor nenhum, esse vai ser o valor dela, 0. Agora, se você sempre procurar encontrar e criar esse valor, sempre vai ter uma coisa interessante ali. E as crianças, elas trazem essa renovação do óbvio, né, do dia a dia para a gente. Então, uma criança pequena, ela fica maravilhada com coisas que a gente nem percebe mais. Tá? Tem um negocinho ali no chão, que é isso aqui? Fica ali, um bichinho que você nunca teria reparado, ou vê uma árvore diferente. Então, é uma oportunidade até dos adultos renovar esse interesse pelas coisas óbvias da vida e voltar a perceber como as coisas são interessantes realmente, né? A gente perde isso com a idade. Sim. Só para fechar aqui, ó, tem a última duquinha aqui, ó. É importante fazer um cardápio de atividades programadas com a criança. Olha, eu vou falar que na geladeira aqui de casa tem uma lista de coisas que a criança pode fazer durante um momento de tédio. Acho que elas nunca olharam para aquilo, mas tem uma lista Não, de atividades. Agora, também é importante saber ignorar isso. Sim. Se você não consegue ignorar isso, eu recomendo fazer uma lista bem pequena. Tem a questão da brincadeira livre. Isso é uma coisa que a gente podia trabalhar esse assunto algum dia. A diferença de uma brincadeira programada, atividade programada, como ele chamou aqui, e a tal da brincadeira livre. Isso é um negócio que não é tão trivial. Acho que hoje em dia, não é nada trivial. Pouca gente que eu converso sobre educação assim, sabe exatamente o que significa essa brincadeira livre. Então, inclusive eu tenho um professor que já estou em contato com ele para a gente gravar algum curso especificamente sobre isso, que é muito legal, e de repente a gente chama ele também para uma live aqui, para explicar para a gente o que é essa tal da brincadeira livre, né? É um tema muito legal. Mas legal. Diga lá. Não, mas é isso. É tão importante ter como não ter. Porque ter mostra para a criança que há possibilidades que já estão mais ou menos prontas para ela. Ela não precisa perder aquele tempo pensando em coisas novas. Tem coisas que você oferece para ela nessas atividades que ela nunca nem cogitaria.
né? Então, são alternativas que ela tem à disposição ali que talvez ela não soubesse. Então, é interessante sim, porque, como eu também já repeti outras vezes, a criança sempre busca uma certa previsibilidade, uma certa repetibilidade, porque ela está se acostumando com o mundo e ela precisa dessa segurança. Então, você ter a coisa pronta, para ela, é conveniente. Mas a própria criança também sente um certo fastídio desse negócio. Ela fica enfastiada, ela fala, quero alguma coisa aqui nova, né? Aí você fala, não, não pode, porque a atividade toda tem que funcionar desse jeito. Depende. Aí tem a técnica de esconder brinquedos num baú. Ali é o baú do brinquedo. Procura ali. E aí tem algumas coisas inusitadas, digamos, para a criança brincar. Isso é uma maneira de entreter também uma criança entediada. Mas isso é o tema para outra live. E, bom, tinha mais pergunta aqui, mas acho que já tá tarde. Então a gente pode até guardar tema para outras semanas, que às vezes a gente fica na dúvida aí do tema que a gente vai trazer. E semana que vem tem uma live na quinta-feira. Marcelo, ele não vai participar, né, Marcelo? Você tem compromisso na quinta que vem. Isso. E aí será uma quinta-noite, né? Tem compromisso. Você me falou que é a cada 15 dias, né? Então a semana que vem vai ser com o Fausto Zamboni e o Fábio Florenci, falando sobre educação. Vai ser um pouquinho diferente a live da semana que vem. E se tiver mais alguma, a gente avisa vocês, tá bom? E a partir, se não me engano, do mês que vem, de agosto, a gente, de fato, aí vai começar com as discussões de caso. Então, os seguidores mandam algumas informações para a gente, né? Eu faço uma triagem aqui, faço algumas perguntas adicionais, e a gente vai discutir alguns casos, enfim, dúvidas gerais sobre educação, sobre o dia a dia, coisas gerais, né? Então, quem tiver aí também interesse em participar, manda para mim uma mensagem depois, eu mando um formulário com algumas perguntas sobre hábitos, né, rotinas, dificuldades, o que você já tentou fazer, deu certo, o que tentou fazer não deu certo, e por aí vai. E aí a gente consegue usar esse caso para, enfim, conversar aqui como a gente tem feito, uma análise um pouquinho mais profunda, tá bom? Então, é isso, vamos nos despedir, né, Marcelo? Pessoal, agradecer a audiência e semana que vem voltaremos. Marcelo? É nóis. Então, valeu, pessoal, obrigado. Tá feita a despedida. É isso aí, valeu. A gente se vê semana que vem, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. boa noite.